Numa altura em que muitas empresas nacionais tentam sobreviver à crise e em que muitos defendem que as exportações devem ser a grande aposta nacional, contamos no Primeira Hora de hoje com uma visão do exterior e que pode ser uma ajuda para muitas empresas portuguesas. É nosso convidado Marcelo Ortega, um dos mais requisitados conferencistas e um dos maiores especialistas em vendas do Brasil. Marcelo Ortega, muito obrigada pela sua presença no Primeira Hora de hoje. Independentemente do ramo ou do momento da empresa, é sempre possível fazer muito por ela. Como é que se motiva uma empresa para alcançar os melhores resultados? Nunca se falou tanto. Primeiro, obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Primeiro, nunca se falou tanto em pessoas. O eixo de toda e qualquer empresa é a pessoa. Quem faz a inovação é a pessoa. Quem faz o atendimento ao cliente, que é a unidade de lucro mais importante de toda e qualquer empresa, são as pessoas. Em Portugal, 96%, informação que eu obtive recentemente, 96% das empresas têm menos de 10 funcionários. Então, nós temos que pensar. Muitas vezes não tem a área de vendas definido. O dono da empresa é o vendedor da empresa. A tia do café vende. Estão todos envolvidos com essa necessidade de motivação, como você disse. O meu trabalho consiste em desenvolver produtividade, dar ferramentas e não entretenimento, dar de forma leve ideias que possam ser colocadas em prática. Eu atuo no Brasil. Quer partilhar algumas dessas ideias connosco? Claro, é a hora. Ideias boas. Para se motivar é preciso ter um plano. Ninguém persegue todo santo dia uma tarefa. A gente persegue desafios. Então, o que é que você vai traçar como objetivo do dia, já nessa primeira hora do dia? Ao final de uma semana, ao final de um período, se você tiver um plano bem definido, a tendência é que você o conquiste. As metas de pequeno prazo ajudam a gente a atingir as metas de longo prazo. Não adianta ficar se lamentando ou tentar medir o teu sucesso pelo colega do lado, porque ele pode ter outras situações, outras barreiras, outras adversidades, e habilidades e atitudes são coisas que se desenvolvem. É preciso buscar formação, é preciso ler mais, é preciso ter treino constante, até para os generais, né? Se for recorrer a Sun Tzu na arte da guerra, treinamento até para os generais, não se pode mais parar. Então a grande ideia do momento é o que é que o ser humano pode transformar, independente do papel, ramo de atividade da empresa, segmento, o que é que ele pode transformar a partir do seu comportamento. E daí buscar competências técnicas e comportamentais, obviamente, para ser uma pessoa mais e melhor. O que é o DNA de que o Marcelo fala tanto nas suas palestras e que pode ajudar os vendedores? Essa vale 1 milhão de... O que quer dizer o essa DNA? Vale 1 milhão de euros. O DNA é um acróstico, primeiro, é uma maneira de dar sustentação a este livro, que está sendo lançado em Portugal pela editora Binomics. É o livro Sucesso em Vendas, meu carro-chefe, minha principal metodologia de formação de vendedores e também gerentes de vendas. O DNA está aqui como um acróstico, uma palavra que tem significado. Significa desejo nunca aparente. Vivemos a era das vendas consultivas. O cliente não revela o lado emocional, o lado intangível. Muita gente recorre só a preço e prazo. O meu produto só vende se tiver o menor preço. Se isso fosse uma verdade absoluta, não eram necessários vendedores. Bastavam tiradores de pedidos ou a internet. Colocamos o produto num portal, num sítio lá, e aí funciona. A venda é um processo de relacionamento, de atendimento, de investigação. E aqui eu ensino como revelar o DNA do cliente. Perguntas certas, feitas num processo certo. O que é que faz um bom vendedor? É descodificar esse DNA do cliente? O bom vendedor, antes de tudo, ele se prepara ao sair de casa. Ele estuda o cliente antes de chegar na frente dele. O bom vendedor mapeia informações da empresa, o bom vendedor se preocupa em ter mais do que 1, 2 ou 3 argumentos que interessem aos outros. Por exemplo, eu poderia dizer aqui que eu trabalho com conferências e com treinamentos, com formações. Devem ter 1.748.543 pessoas que fazem isso no Google nesse exato momento. A questão é, se eu te falar assim, eu sou apenas mais um no mercado. O bom vendedor, ele diz assim, eu trabalho aumentando a produtividade da sua equipe. Faço isso através de formações, treinamentos, porque isso interessa aos outros. O bom vendedor, ele entende antes de atender, entender antes de atender. Como é que se transforma um vendedor num bom ou num muito bom vendedor?
Todos somos vendedores, né? A partir do momento que você, mesmo que você não esteja ligado ao processo, à cadeia produtiva de vendas da sua empresa, você está vendendo ideias, projetos, a sua imagem. Agora, quem é ligado à área de vendas? Um bom vendedor, 3 coisas fundamentais. Ter regras, é preciso ter disciplina. Se você não tiver disciplina e se o teu chefe não te dá disciplina, busque-as, né? Defina objetivos, saiba organizar seu tempo, tua agenda produtiva, ter seus controles. Porque o ser comunicativo e bonachão já não serve mais. Segundo R, ter efeitos de reconhecimento. Reconhecimento é fundamental. Reconhecimento não vem só por dinheiro. Reconhecimento se faz com conquistas de desafios e de responsabilidades. E o último, o vendedor precisa ter resultado. Um vendedor comum que não tem os 3 R's nunca será um bom vendedor. Como vencer crises com atitudes empreendedoras? Que conselhos é que daria, por exemplo, às empresas portuguesas que neste momento tanto precisam de vender? Parar de reagir a boas notícias com lamentação. Eu cheguei em Portugal, nesta minha viagem, no dia em que Portugal tinha perdido da Alemanha. Eu peguei o jornal no dia seguinte, estava escrito assim: Portugal resiste ao euro. No euro. Portugal resiste no euro. Eu falei, poxa vida, em vez de Portugal, força Portugal, temos uma chance, e Portugal ganhou da Dinamarca, Portugal resiste no euro. Não, agora Portugal confirma a sua vantagem. Estou fazendo um paralelo com o futebol, que foi alvo de algumas das minhas palestras aqui, e eu tenho aí a Copa do Mundo 2014, para te dizer assim, a atitude, a maneira de olhar as coisas. Nizam Guanais, um importante publicitário brasileiro, tem uma frase que está sendo muito usada em Portugal, assim: enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Enquanto há gente chorando, há muita gente criando oportunidade vendendo lenço. A mudança principal na maneira como encaram as coisas. Se tua empresa parou, por exemplo, parou de ventar, tem que começar a remar, tem que começar a prospectar, tem que começar a encontrar oportunidades. Saída para a crise é tirar o S. Crie. Muito obrigada, Marcelo Ortega, pelas suas explicações. Eu e que até agradeço. uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigada.